Olá pessoal, vamos falar sobre o céu da semana de 10 a 16 de janeiro. Semana aí marcada pelos recentes ingressos de Vênus por Capricórnio e por Mercúrio em Aquário, que a gente tinha citado no céu da semana passada, que veio aí recentemente com esses ingressos na sexta-feira, dia 8. Vamos falando um tanto aí de Vênus em Capricórnio, como a gente já deu uma sintetizada na outra semana, são as questões bastante atribuladas a responsabilidades em relacionamentos, questões que são levadas mais a sério diante das parcerias. Então, todo aí um contexto interessante para que as responsabilidades ou mesmo os contextos associados a padrão, estrutura envolvendo parcerias ganhem um formato real, né? Isso vale para nosso dia a dia, nossas relações, nossos vínculos, né? Lidarmos com questões que de certa forma tenham um pouco mais de consistência diante das relações num sentido geral. Entendermos também o padrão e algumas tradições que são atribuladas a quem temos relações. Já o Mercúrio em Aquário, ele é benéfico na questão de direção e andamento de questões e também favorece ideias originais, diferentes, um senso de inovação para questões associadas a ideias, a informação também. Estando em Aquário, traz um fator de agilidade para algumas questões, porém, como ele já adentra Aquário com uma conjunção a Saturno, vai também desafios para que alguma certa vagarosidade de certos temas. Também existe uma questão de compreender padrão, compreender tradições diante de outras pessoas, diante do que é um tanto antiquado da parte de algumas relações que a gente possa ter, diante de alguns vínculos no sentido geral, até porque Saturno é um planeta associado a padrão, a tradição. Então, quando o Mercúrio ele ingressa em Aquário, muitas vezes existe um desafio entre o que envolve uma ideia nova com um padrão que a gente tem que adequar a essa ideia nova, ou mesmo a alguma estrutura, alguma questão que a gente vivencia, algo que envolve uma situação coletiva, uma situação de grupo, dentro de um contexto associado a um padrão a ser seguido também. Então, isso envolve bem o significado de uma conjunção de Mercúrio com Saturno, o compreender padrões, o compreender uma forma de sistema mental ou de costume, tanto associado a lugares como a pessoas também, diante das nossas convivências e daquilo que a gente se depara no dia a dia aí ao longo da semana, especialmente no início, quando é mais exata a conjunção. Diante da conjunção de Mercúrio com Saturno, até as nossas ideias, alguns pensamentos podem ganhar um amadurecimento, uma compreensão, uma maneira mais amadurecida de lidarmos com certas informações. A gente pode pegar um pouco a prática de certos temas. Isso é um ponto positivo da conjunção Mercúrio com Saturno. Porém, como ocorre tanto a aproximação, tanto com Saturno como com Júpiter, que é a grande conjunção que a gente vem desde o fim do ano passado, essa configuração Mercúrio conjunto a Saturno e a Júpiter, que se dá no dia 11, segunda-feira, de forma mais exata, especialmente com Júpiter, também engloba a direção de ideias para um longo prazo ou do que a gente venha a projetar a futuro e a uma estrutura de padrão daqui por diante. Tudo que envolve um longo prazo, uma condição de pensamento mais demorado. Mercúrio é um planeta associado a ideias, a informações, a dinâmica de como customizar aquilo que a gente pensou ou tem como ideia para um longo prazo. Saturno ou o próprio Júpiter, a expansão dessa ideia, que também envolve esse tempo da conjunção que o Mercúrio faz tanto com Saturno como diante de Júpiter na segunda-feira, entre domingo e segunda, a conjunção com esses dois. Na conjunção Mercúrio-Júpiter também dá indicativo positivo para a expansão de conhecimento, para uma amplitude das informações. Aliás, dentro desse tempo, falando da pandemia,
o Brasil e mesmo o mundo no geral, diante dessa conjunção, favorece uma amplitude de informações, algum tipo de descoberta, alguma constatação diante de temas associados ou à própria pandemia, ou à própria vacina, ou à própria pesquisa diante de outras vacinas, essa questão de acordos ou de parcerias ligados ao estrangeiro, ou mesmo ao andamento, né, a operacionalidade, digamos assim, essas questões associadas ao andamento de vacina, da pandemia e até da constatação de dados, de informações num contexto desse tema no geral e de outros do nosso cotidiano, de questões associadas a viagens, a burocracias, a temas profissionais, aquilo que de certa maneira a gente vem empenhado. É um período aí que no Brasil ocorre o Enem, ocorre a FUVEST, então uma intensidade maior nas direções desses assuntos diante da dedicação associada a esses temas, a maneira como é conduzido o processo todo dos estudos e de quem está dedicado a esses temas também. E a tensão com Mercúrio e Júpiter é com uma certa soberba da informação. Então, alguma questão nesse sentido ganha um impacto mais forte. Vale um cuidado com exageros na comunicação, no tom, não botar banca, não achar que já sabe, né? Vale essa atenção. Não achar que já tem um conteúdo. Às vezes, estar numa conversa, estar num debate e achar que aquilo que a gente já tem como embasamento já é suficiente. Não. Estar aberto, estar atento a uma receptividade e ser paciente com quem tiver uma certa soberba. Até em tempos de Mercúrio e Júpiter em Aquário ainda, é possível a gente perceber pessoas aí com uma certa soberba de informação, de conhecimento, achar que já tem um posicionamento e tirar as conclusões por isso. Então, às vezes, dar uma relevância, não entrar em onda, não exceder num debate com quem não se porta de maneira tolerante, numa posição meio tome, né? Ou tácia, né? Pessoa que tome achando ou está se achando dono da informação ou que sabe demais, né? Uma conjunção Mercúrio e Júpiter, a gente às vezes se depara com pessoas um tanto sabichonas ou entra em debates em que pessoas possam querer botar uma certa banca diante de alguns temas, então não perder tempo com essas questões para não gerar estresse e dar andamento nos temas de maneira geral. Conjunção Mercúrio-Júpiter envolve a questão de temas jurídicos, temas de leis, temas de justiça, então uma mobilização envolvendo causas ou um fator um tanto atrelado a legislar questões ganha intensidade, até por todo esse processo aí, eventualmente das vacinas. Isso é positivo no sentido do legislar, do consolidar aquilo que está pendente diante de informações e dados para que as coisas venham a fluir de maneira mais dinâmica daqui por diante. Então nada melhor aí do que um momento de conjunção Mercúrio, Júpiter e Saturno. Outro detalhe é que a conjunção Mercúrio-Júpiter favorece uma definição de temas do estrangeiro, de questões culturais, de uma expansão ou de algo envolvendo os temas do meio cultural ou de algo que defina as situações de quem pode vir ou de quem não pode vir em relação às fronteiras, aos lugares e até das próprias variações dos limites da pandemia e das aberturas em relação às faixas de lugares ou das cidades ou dos estados, pelo menos aqui na região, e também mundo afora. Conjunção Mercúrio-Júpiter também vale aí uma atenção com as euforias. O Mercúrio tem conjunção tanto com Saturno como com Júpiter. O Saturno é aquela comunicação que às vezes envolve um lado pessimista, um lado meio eu não estou muito confiante nessa situação para que as coisas se resolvam, isso seja no coletivo ou seja no pessoal. Já o Mercúrio-Júpiter tem um fator de uma expansão, um otimismo, né? Um exagero no tom, não, vamos acreditar, né? Vamos ter uma ideia assim
de otimismo, de positivismo, né? Mas sem bancar a questão negacionista da história para tudo, num sentido geral. É normal, às vezes, numa conjunção Mercúrio-Júpiter, alguns excessos no tom, no sentido da euforia. Não vale uma atenção também para essa dosagem. A gente percebe que é uma conjunção que o Mercúrio forma no começo da semana, tanto com Saturno como com Júpiter, que as discrepâncias de otimismo e pessimismo podem marcar dados lados de uma pessoa ou de outra ou de certos pensamentos. A gente percebeu uma certa amargura e certas ranzizices para o lado de algumas pessoas e um certo positivismo, uma certa euforia para o lado de outras. Isso para qualquer assunto, isso para qualquer questão. Então vale ter uma ponderação no sentido geral aí dessas formas de tom de comunicação na convivência de dia a dia e até nos temas coletivos que nos cerquem. E, aliás, é uma conjunção muito positiva para estudos, para expansão de conhecimento, para certificação das informações. Então, o contato Mercúrio-Júpiter em conjunção sempre tem um fator especial para um upgrade de conhecimento, para uma atualização do Windows, digamos assim, né? O nosso Windows interno. Então vale também nesse sentido para reforço de conhecimento, de informação, de atualizarmos assuntos que a gente venha a se dedicar. Esse tempo de vestibular é ótimo para um reforço das informações e também para as questões que a gente lide no dia a dia, no cotidiano, nas tratativas de informação associada a trabalho. Essa interação com assuntos fica mais acentuada também. Então existe essa perspectiva de inovar conhecimentos dentro desse tempo de conjunção Mercúrio-Júpiter, especialmente no início da semana. Na terça-feira, dia 12, nós temos Mercúrio em aspecto tenso com Urano, uma quadratura Mercúrio-Urano. Urano é o planeta do que é repentino, daquilo que envolve uma certa surpresa ou um fator de ruptura, rebeldia. E o Mercúrio envolve as comunicações, as ideias. É normal, quando há uma quadratura, um aspecto entre Mercúrio e Urano, uma alternância de ritmo, uma alternância de rotina. Às vezes aquilo que está agendado muda, sabe? Muda um compromisso, ou atrasa, ou antecipa. Há uma tendência de alternância no ritmo quando há um aspecto Mercúrio-Urano, ainda mais quadratura, fica suscetível a algum imprevisto de maneira geral. Vale um cuidado com a comunicação num sentido das redes sociais ou mesmo do que envolve recursos tecnológicos, grupos de WhatsApp, grupos gerais, né? Uma atenção para que uma escrita não seja colocada de uma maneira muito desastrada ou estabanada, né? Não entrar em pilha de discussão a troco de nada. E outro detalhe é algum contratempo com rede, sistema, algo que envolva usual do tecnológico no nosso dia a dia. Então, toda uma precaução ou algo que envolva atitudes preventivas de forma tecnológica, um plano B em questões que a gente venha a ter, às vezes uma reunião, uma aula, uma live, com um planinho B aí entre terça e quarta, aí ao meio da semana, nesse tempo de quadratura Mercúrio-Urano, vale a pena aí também. Outra questão é alguma sensação de hiperatividade e ansiedade com o futuro, né? Não querer acelerar demais certas questões, até porque Mercúrio, como tem uma sequência de aspectos aí ao longo da semana, a gente falou da conjunção com Saturno e Júpiter, também faz uma quadratura com Urano. Urano é uma antítese de Saturno. Saturno envolve um padrão, um desafio em lidar com padrões de pensamentos e de condutas dentro de lugares ou pessoas, ou diante de lugares e pessoas. Urano é um pouco sair desse prumo, então vale uma atenção para não entrarmos em certos paradoxos de rebeldia ou de bater de frente com certos padrões em função de uma ansiedade, em função de querer acelerar certas coisas antes do tempo ou para um período fora do programado. Então vale essa atenção também nesse tempo que Mercúrio está tenso com Urano até terça e quarta-feira. Outra questão em relação a Mercúrio-Urano em quadratura é o cuidado
com a dedicação a mais assuntos do que a gente pode. Isso é interessante também pelo fato da própria conjunção do Mercúrio com Júpiter. Tanto a conjunção Mercúrio-Júpiter e até por tabela essa quadratura que faz com Urano, às vezes nessa questão de hiperatividade ou de um desvio de foco, né? Uma ansiedade em resolver questões, a gente querer, sei lá, passar a servir o arroz e pegar o feijão ao mesmo tempo e tudo de certa forma junto na mesma hora. Vale uma atenção também nesse sentido, para não querermos tratar mais assuntos do que a gente pode ou do que a gente consegue ter demanda sobre os nossos ombros. Tá? Então isso é importante também para ponderar uma coisa de cada vez na rotina, uma coisa de cada vez num processo de trabalho ou diante de um assunto ou diante de uma relação também. Primeiro vamos falar desse assunto, depois do outro. Mercúrio Urano pode querer, né, responder 700 mensagens do WhatsApp e às vezes mandar uma errada porque estava naquele assunto da frase da pessoa anterior. Então vale uma atenção aí nesse tempo de quadratura Mercúrio Urano até meados da semana. Para compensar, quarta-feira nós temos um bom aspecto de Vênus com Urano. Vênus é um planeta associado a relacionamentos, associado aos vínculos, às relações, e Urano ao que é diferente, ao que é fora do padrão. Então é positivo para alguns encontros surpresas, alguns encontros repentinos, também para lives, para vínculos mesmo através dos recursos tecnológicos, para parcerias que envolvam o digital, o que envolve o tecnológico e até a distância também, reuniões online, e até para o próprio romantismo, ainda que a distância, ou que de certa maneira de um encontro surpresa até presencial, né? Então tem esses fatores que Vênus e Urano disponibilizam para a semana com uma condição positiva de bom aspecto, um trígono, ou até de negócios que envolvam tecnologia para quem lida com a parte material, com a parte financeira. É um aspecto especial nesse sentido também, diante do contexto tecnológico, do contexto de bolsas. Vênus em aspecto com Urano aí dá um indicativo interessante para boas novidades diante dessa configuração desses temas. E nas relações, essa questão do novo, de algo que abranja uma situação diferenciada diante de convivências. Aquela surpresa romântica é positiva também, mas principalmente favorece o contato online, favorece parcerias novas no sentido geral e vivências que de certa forma possam surpreender de maneira positiva para desatar alguma questão ou desenrolar assuntos que até poderiam vir estagnados ou que a gente venha se surpreender com algum tipo de posicionamento também. É uma semana marcada pela quadratura de Marte com Saturno, que tem mais exatidão dia 13, quarta-feira, mas que ao longo da semana já verbera por aí. E Marte é um planeta associado a ações, a individualidade, Saturno a padrão, a estrutura, a contextos associados a médio e longo prazo também. Então, como envolve uma tensão desses dois planetas, de certa maneira vale atenção para uma estratégia, vale uma atenção com a ansiedade. É um aspecto que a gente fica mais suscetível a se sentir testado diante da nossa individualidade em relação a padrões que a gente vivencia. Muitas vezes, com um aspecto tenso de Marte com Saturno, muitas vezes a gente nota que as nossas ações ou a nossa individualidade ou aquilo que a gente gosta pode bater de frente com certos padrões. Ou, sem perceber, a gente notar que é um pouco testado, um pouco vivenciar uma situação atrelada a costumes e a padrões que outras pessoas ou que alguns lugares são vinculados, e isso gerar algum paradoxo em função de algum gesto que a gente teve, ou não ser um tanto harmonicamente percebido diante de certas posturas que a gente tenha. Então, muitas vezes, essa sensação um pouco de inadequação com um padrão é notada num tempo de quadratura de Marte com Saturno. E também na questão do coletivo, a gente perceber desafios de poder, né? Um conflito, uma
um atrito diante de iniciativas ou ações, mas que por algumas limitações gere alguns desencontros, né? Ou por padrão, ou por estrutura. Então isso pode impactar no contexto da pandemia em questões de restrições, em questões da maneira como a conduta de um coletivo, tanto em cidades ou em lugares, fiquem mais impactados. Isso pode afetar a própria consequência da pandemia, de um certo inconformismo, ou mesmo de tensões em função do que a gente vem vivenciando nesse sentido pandêmico também. Então acaba sendo também um aspecto difícil por lidarmos com essa compreensão, uma sensação de revolta, né? Uma sensação de tensão que de certa maneira a gente vem até sentindo, mas com um certo estupim em função de alguma questão, de algum atrito ou de algo que a gente possa notar aí ao meio da semana. É uma quadratura também de desafio com uma autocobrança. Quando Marte tem tensão com Saturno, a gente individualmente fica suscetível a se cobrar mais. A gente pode ter uma sensação de maior cobrança com postura diante de responsabilidades. Às vezes, ter cuidado para não fazermos mais do que coloquem nos nossos ombros, né? Isso vale de atenção também. A gente pode perceber um pouco essa questão de atenção para que não abusem demais da nossa boa vontade, ou mesmo nós estarmos um tanto com essa sensação de responsabilidade e às vezes acharmos que somos insuficientes em função de algo. Na verdade não, na verdade a gente até está com o ombro mais calejado, carregado de tanta função, de tanta ação, de tanta postura, mas certos padrões não darem um certo reconhecimento, ou pelo menos de uma forma emocional, né? Então isso impacta nas nossas motivações. Vale um cuidado para que a autocobrança que a gente faça não atrapalhe a nossa motivação em resolver ou seguir com objetivos, metas de forma positiva, otimista, e não deixarmos baixarmos a guarda, não baixarmos a bola da nossa autoconfiança. A quadratura Marte-Saturno desafia a nossa autoconfiança, a nossa disposição muitas vezes para dar uma sequência diante de projetos, de objetivos a longo prazo, né? Não é porque começa a chover ou caiu uma pedra no meio do caminho, uma árvore, que a gente vai interromper o caminho ou a viagem. A gente pode desviar um pouquinho e seguir depois, né? Então, às vezes um obstáculo a mais, uma rampa, uma estrada que a gente sobe, uma ladeira, ou aquela coisa do maratonista que está subindo, né? Não é porque a gente vê que a ladeira está ainda no nosso caminho, a gente não vai desistir, a gente tem força, a gente tem que perceber quanto a gente pode ter forças diante de certas estruturas, certas adversidades, que de certa maneira a gente vem a ser testado diante da nossa resistência. É um teste de resistência, um teste de paciência, esse aspecto de Marte com Saturno. Também tem às vezes umas decepções, algumas posturas de readequação diante de padrão, diante de estruturas, né? Então é um certo alerta para percebermos o fator de lidarmos com um remanejamento de direção sobre padrões. É um momento aí de ponderarmos muitas vezes uma estratégia de postura, de individualidade, que envolve a nossa ação para um médio e longo prazo. Então, esse aspecto tenso de Marte com Saturno requer uma atenção com estratégia, e para que certas decepções diante de assuntos associados a pessoas ou padrões ou a estruturas não sejam motivo para um recuo, né? Para algo que faça a gente abandonar um longo trajeto que a gente fez em função de um pequeno percalço, digamos assim. E por falar em longo prazo, por falar em estrutura, por falar em motivação, é uma semana de lua nova em Capricórnio. Lua nova em Capricórnio e, consequentemente, conjunção com Plutão. A lua nova ocorre quarta-feira, dia 13, e, consequentemente, temos em seguida conjunção do Sol com Plutão na quinta. A lua nova
quem não sabe, é Sol e Lua no mesmo signo, no mesmo ponto, no dia que a Lua Nova acontece. Então, se a Lua Nova está em Capricórnio e Plutão também está, a Lua Nova está em conjunção com Plutão, ou seja, Sol e Lua em conjunção com Plutão. Isso impacta num fator de atenção com radicalismos, com eventualmente posturas transformadoras diante de estruturas, até pode impactar na posição de poder diante de quem está, seja numa empresa, seja num lugar associado a negócios, ou até público, ou até diante do nosso presidente, ou então até de algum presidente, ou de alguma autoridade, algum desafio de conflito de autoridade envolvendo esse momento. Então isso impactando esse instante de Lua Nova em Capricórnio conjunto a Plutão. É um desafio que impacta em ponderação diante de costumes e pessoas também, até porque ocorre em Capricórnio. Então aquele contexto que a gente observou associado a Saturno no aspecto difícil que faz com Marte, ou mesmo a conjunção que o Mercúrio faz no início da semana. Então, toda uma semana atrelado a desafio com padrões e um contexto de atenção para que não haja radicalismos na maneira de nos posicionarmos também em questões do nosso dia a dia, das nossas convivências, num sentido geral. Conjunção Sol-Plutão também envolve debates com tabus, com questões associadas a preconceitos. Aliás, não só a conjunção Sol-Plutão, a própria Lua Nova acontecer exato ali junto a Plutão. Então, tudo um contexto associado a tabus, a preconceitos, a causas, né? E isso impacta também numa mudança de postura diante de temas a longo prazo que a gente venha a lidar, temas da nossa vida, questões de relacionamentos, de projetos. Então é mais um fator impactando o médio e longo prazo por ocorrer uma conjunção, uma lua nova em Capricórnio junto a Plutão. Então um processo aí de transformação na maneira de lidarmos com temas em especial. Uma área aí onde ocorrer Capricórnio, o fator aí dos 24 graus mais ou menos de Capricórnio, 23 graus de Capricórnio, 24, que já marcou o ano todo passado ali em função das grandes conjunções de Júpiter-Plutão, de Saturno-Plutão, impacta nessa perspectiva de um certo resgate de temas do passado ou recentes, né? É uma lua nova a 23 graus de Capricórnio que marca pontos sensíveis associados às conjunções marcantes de 2020. Tivemos conjunção Saturno-Plutão ali pelos 24 graus, conjunção Júpiter-Plutão a 22 graus no ano passado, né? Aquele vai e vem de conjunções marcantes associados à grande trinca Júpiter, Saturno e Plutão, e uma lua nova acontecendo já em 2021 ali aos 23 graus. Então, temas que de certa maneira foram costurados ou foram marcantes no tempo de 2020, de alguma maneira tendo algum desatar, tendo alguma questão, remanejamento, recolocação, ajuste, de alguma maneira uma transição de questões meio pendentes ou que já vinham num processo de transformação em algo da nossa vida, em alguma área, marcando aí um redirecionamento nesse tempo de lua nova em Capricórnio conjunto a Plutão, marcante aí entre quarta e quinta-feira. Então, essa área de Capricórnio no mapa, ela tem um indicativo de redirecionar. Você que sabe o seu mapa astral ou que tem a ideia dessa região marcando este momento. Mas para o final da semana, na quinta, Urano volta ao movimento direto. As pessoas esquecem de alguns retrógrados aí, né? Mas temos Urano retomando o movimento direto. Isso é interessantíssimo aí ao final da semana. Para alguns redirecionamentos de assuntos, Urano vem por Touro já desde 2019, né? Com trânsito por ali. E com ele retomando o movimento direto, algumas questões materiais, de valores, do mercado financeiro, ou de questões associadas a negócios, ou de temas associados à parte ou bancária, ou de burocracia financeira, ou de um contexto material coletivo, ou de compras, ou de negócios, ganham um sentido de direção.
impacta em alguma novidade, um fator de saída de padrão ou de transição ou de algo que impacte uma novidade nesse sentido, no aspecto de economia, de parte material ou de valores atrelados ao nosso ritmo, às nossas questões. Há uma tendência de uma certa estagnação de questões porque Urano, antes de retomar o movimento direto, ele tem um movimento estacionário e isso a gente vem até perceber uma certa sutileza que pode impactar entre quarta e quinta-feira de certa lentidão, certa estagnação com alguns assuntos, de alguma questão estar um pouco vagarosa, mas também um pouco abrupta, digamos assim, para redirecionar assuntos. O retorno de Urano ao movimento direto, algumas questões para iniciativas que envolvam inovação, para trabalho, para assuntos do nosso cotidiano, para algo que seja implementado em nossa rotina com um viés de inovar, ganha uma notoriedade, uma condição diferenciada. Urano, pelo movimento direto, também é possível uma sutileza querermos nos desvencilhar de algum padrão também, seja em alguma área pessoal ou em vínculos ou questões que de certa maneira impactem alguma questão do nosso cotidiano de maneira geral. Então, pessoal, este é o céu da semana, de 10 a 16 de janeiro, semana marcante aí com posições especiais, conjunções marcantes, lua nova. Então, todo um momento aí que eu desejo leveza para todos vocês, ponderação. Quero agradecer a atenção de todos pelas mensagens, pelos votos aí do Ano Novo, as mensagens do IGTV, do próprio YouTube. Agradeço mais uma vez toda a atenção e carinho de vocês. Desejo uma ótima semana, com um grande abraço. Tchau!